Boa noite, seres humanos. Aqui é o professor Alex. Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de molas. Você já deve ter percebido que quando você exerce uma força sobre uma mola, ela também exerce uma força no sentido contrário, se opondo à sua. Daí a dificuldade de se exercer força. Dizemos que quanto mais dura a mola, mais força nós temos que fazer. Por quê? Porque a força dela é maior. Lembrando que nós fazemos força para deformar a mola. Nós queremos deformar a mola, mas a mola não permite que isso seja feito com certa facilidade. Quanto mais dura a mola, mais dificuldade. Então ela exerce uma força no sentido contrário. Ó. Essa força, nós vamos chamá-la de, não a força em si, mas essa situação que gera essa força, de lei de Hooke. Então vamos lá. Nós vamos iniciar imaginando que temos aqui uma mola, ela está no seu comprimento natural e nós vamos exercer uma força sobre ela, a encolhendo. Ela vai resistir a essa força exercendo uma força contrária, que nós chamamos de força elástica ou força da mola. O mesmo acontece se nós esticarmos a mola. Ela vai exercer uma força no sentido contrário. Observe que essa força dela sempre é no sentido de restaurar a posição de equilíbrio. Se eu diminuo, a força é no sentido de aumentar o comprimento. Se eu aumento o comprimento, a força da mola é no sentido de diminuir o comprimento. Então veja que, tanto nesse caso quanto nesse, a força da mola está direcionando para a origem, onde não havia tensão nenhuma sendo exercida sobre ela. Por isso ela é chamada de força restauradora, porque ela é no sentido de restaurar a posição de equilíbrio. Então nós temos aqui uma mola deformada de uma quantidade X, e aqui também, como esse X está à esquerda, nós colocamos o sinal negativo, esse à direita o positivo. Então aqui é menos X e aqui é mais X, né? E aí, se nós olharmos a tabelinha do lado, nós vamos ver que a relação entre a força exercida pela mola e a quantidade que a mola deformou é uma relação direta. Tem um zero aqui, mas na verdade não é zero, é 2. Por quê? Quando a força era 2, tinha deformado 1 metro. 1 vezes 2, 2. Quando a força era 4, tinha descendido 2 metros. 2 vezes 2, 4. O mesmo vale para a de baixo. 3 vezes 2, 6. 5 metros vezes 2, 10. 20 metros vezes 2, 40. 0 metros vezes 2, 0. Então, aqui nós temos a relação entre a força e a deformação da mola. É essa. A força é uma constante que multiplica a deformação. A constante, nesse caso, vale 2. Essa constante, então, ela vai ser a força dividido pela deformação, ou seja, Newton por metro. Então, a constante aqui é de 2 newtons por metro. O que significa isso? Significa que para eu deformar 2 metros na mola, aqui, eu tenho que fazer uma força de 4 newtons, né, o dobro. Para eu deformar 2 metros, eu tenho que fazer uma força de 4 newtons. Para eu deformar 5 metros, eu tenho que fazer uma força de 10 newtons. Então, isso está dando 10 dividido por 5, 2. Eu exerço uma força de 2 newtons a cada metro que eu deformo nessa mola. Isso que quer dizer a constante dela, né? E aqui eu vou introduzir um sinal de menos. A rigor, nós não iremos utilizar isso nas aulas, só o módulo dessa força. Por que o sinal de menos? Porque para que a força de fato seja restauradora, né? Quando o X está aqui, o X é negativo. Então vai ficar F é igual a menos K vezes menos X. Menos vezes menos dá mais. Isso quer dizer que a força está apontando para o lado positivo, para lá. Quando ela está aqui, ela está do lado positivo, o X é positivo, então vai ficar menos K vezes mais X. Menos vezes mais dá menos. A força da mola está apontando para dentro. Viu que o sinal de menos, ele ajeita as coisas para que a força de fato seja matematicamente uma força conservadora ou conservativa. E aqui, se nós olharmos para o gráfico, nós temos no eixo vertical a força, no horizontal o comprimento, ou a deformação da mola.
E aí nós temos que a figura vai ser uma reta, na tabela já dávamos para ver, né, porque é uma relação linear. E nós temos que a tangente desse ângulo formado pela inclinação da reta, ela vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ΔX. Mas ΔF sobre ΔX pode voltar um pouquinho para ver lá, mas ele é a constante. Então nós temos que a tangente do ângulo é justamente a constante K, que é chamada de constante elástica, né? Essa é chamada de constante elástica, ok? Lembrando que quanto maior essa constante elástica, mais dura a mola é. Por quê? Porque eu preciso de mais força para deformar a mesma distância. Tudo bem? Tudo certo? Vamos a um exemplo. Uma mola cuja constante elástica é de 25 newtons por centímetro, isso quer dizer que para deformar 1 centímetro nessa mola, eu preciso de uma força de 25 newtons. Ela está deformada de 0,5 metros. Qual o valor da força elástica, ou seja, a força da mola, exercida nesse momento? Vamos ver aqui. Aqui são os dados. A constante elástica é de 25 newtons por centímetro e a distância deformada pela mola é de 0,5 metros. Falando em unidades, nós vamos utilizar apenas o módulo, lembra? Nós temos aqui, então, a lei de Hooke, que é a relação, não esse termo não é a lei de Hooke. A lei de Hooke é a relação linear entre a força e a deformação da mola. Mas para que isso aconteça, a deformação ela tem que ser pequena, a deformação não pode ser grande, senão ela vai sair da zona de deformação elástica, aquela que pode voltar linearmente, como essa expressão mostra, e entra na zona de deformação plástica, aquela que fica permanentemente deformada, ok? Vamos pegar os dados da forma que eles estão aqui, ó. F é igual a constante 25 newtons por centímetros vezes 0,5 metros. Olhe que dimensionalmente, né, falando das unidades, se eu estou procurando a força, eu tenho que encontrar newton. Então essas duas unidades têm que desaparecer daqui. Mas aqui tem metro e aqui tem centímetro, não dá para fazer isso diretamente. Então o que eu tenho que fazer? Ou transformar isso aqui para centímetros, ou transformar isso aqui para metros. Vou transformar isso para centímetro. Então, 0,5 metros é o quê? Meio metro, né? Meio metro são 50 centímetros. E aí nós podemos fazer que a força vai ser 25 newtons para cada centímetro vezes 50 centímetros. Agora sim, ó. Centímetro dividido por centímetro vai dar 1. E aqui nós vamos ter 25 vezes 5, né? Vezes 50, depois nós colocamos o zero. Ó. 25 vezes 5 vai dar 125. Com esse zero aqui, 1.250. Qual a unidade que sobrou? Newton. 1.250 newtons é o valor da força que nós precisamos fazer nessa mola para deformar meio metro. Você pode perguntar, mas eu posso fazer isso por regra de 3? Pode. É uma relação direta, né? Uma relação linear. Tudo bem? Espero que você tenha gostado e aguardo vocês para a nossa próxima aparição. Hoje, domingão, encerrando, não poderia deixar passar batido, ok? Queridos, aquele abraço.